Pessoal, o que que eu vou mostrar aqui para vocês? É uma situação de recursividade que o Genexus não interpreta de uma forma, não vou nem dizer adequada, não sei por que que ele não interpreta, mas ele tem um problema com isso, tá? Levei um tempo até descobrir por que que ele fazia isso e vou ser sincero, não cheguei a conclusão nenhuma. Mas o que que acontece? Aqui nós estamos com uma validação que é a atualização, a validação dos cartões de crédito. O que acontece? A gente chama essa procedure quando está na tela. Vamos importar o arquivo aqui só para vocês verem qual que é a situação. Vou importar um arquivo da PagSeguro. Importou. Vou mostrar o filtro. Tá aí os lotes, tá? O que acontece? A ideia é, no momento que eu validar, ele validar, processar as taxas e já fazer a baixa dos lotes. No momento que ele validou que não tem problema nenhum, processa os lotes, normalmente já faz a baixa. Então, logicamente, o que a gente faz? Aqui termina o processo, ó, ele começa por aqui, ele vai, tudo que está selecionado, e efetua a validação. Efetua a validação, qual que é a última coisa que ele faz? É um commit. Ele faz o commit e aí eu digo, tá, agora então processa a baixa dos cartões. O que essa procedure aqui faz? Primeira coisa que ela faz, ela valida se os lotes estão com situação 1, que é importado. E no ST, validação não efetuada. Em tese, como o processo todo já foi efetuado antes lá na validação, esses status não deviam mais estar assim. Mas por algum motivo, esse commit não é assumido. Ele simplesmente, quando entra dentro dessa procedure aqui, ele ainda não assumiu, mesmo tendo dado o commit, ele não assumiu que elas mudaram para a situação 2. Elas continuam com a situação 1 lá. E aí o que acontece? Vai dar um loop infinito. Só para vocês terem uma ideia, é o processo que eu vou fazer agora. Eu vou marcar e vou mandar validar. Nesse meio tempo aqui que nós estamos conversando, já era para ter feito todo o processo. E ele ainda está pensando. Por que ele está pensando? Porque ele está num loop infinito. Agora, o motivo dele estar nesse loop infinito ainda é uma incógnita. Aí eu vou mostrar para vocês como que eu resolvi essa situação. Porque dentro dessa procedure que faz a validação, vou mostrar aqui para vocês. Quando ele chama essa sub dentro da procedure que faz a validação, lá no final dela, o que acontece? Opa, passei, está aqui. Se em determinada condição ele entrar de novo para fazer a liberação das taxas, ele vai chamar a sub de novo. Vejam bem, ele não está chamando uma procedure, ele está chamando uma sub dentro da própria procedure. E talvez por conta disso o commit não esteja sendo efetuado. Então, quando ele chega naquela situação lá, no final, onde ele diz, ó, terminou, comita e aí valida, talvez por conta dele estar dentro de uma sub, chamando uma sub dentro da mesma procedure, ele não está conseguindo fazer o commit. Olha o erro que ele deu aqui. Se a gente for pegar e analisar, o que a gente tem? Várias vezes as mesmas chamadas e infinitamente. Vai saber quantas vezes ele fez isso aí. É um loop infinito. Então, o que se faz para corrigir esse problema? O que eu fiz para corrigir esse problema, na verdade? Porque assim, ó, o certo seria ter criado uma outra procedure que chamasse e fizesse exatamente a mesma coisa. Depois eu vou explicar o porquê. Isso já foi feito uma vez e funcionou. Então eu vou tirar daqui. Ela vai continuar lá embaixo chamando a mesma sub, só que por fora, ou seja, no web panel que ele está chamando, depois que ele fez todo o processo, aí eu vou chamar a processo a baixas. Então vou descomentar aqui, vou dar um build. O processo de build vai demorar um pouco, daí eu vou cortar o vídeo, já volto. Bom, terminou a compilação.
Nós vamos voltar lá na tela, F5, para atualizar. Está pensando porque o Tomcat ainda está enviando. Agora nós vamos, com essa mesma modificação que eu fiz lá, nós vamos fazer o mesmo processo. Marcar todo mundo e validar. Ó, vocês viram como foi rápido? Sobrou a segunda página. Vamos validar também. Aqui é, no caso, a diferença de taxa. Daí a gente tem que liberar a diferença de taxa. Marcar e validar. Aqui são documentos que ele não achou mesmo, de fato. Então, o documento até foi localizado, mas ele já, a situação não confere porque ele já foi baixado. Mas independente disso, se a gente pegar e olhar o que aconteceu, ele simplesmente ele baixou, ele não deu aquele erro lá do loop infinito. Então, o que realmente aconteceu aqui foi que dentro da procedure eu chamei uma outra procedure que faz um processo que depende dos status que estão acontecendo dentro dessa aqui. Como ela tem uma interação entre ela mesma em sub, depois eu vou explicar o porquê que quando é com procedure funciona, ó, ela efetua a validação, está chamando aqui de novo, ó. Então o que está acontecendo? Dentro da procedure, ele não, aquele meu commit lá, ele não está assumindo. Esse commit aqui em cima, ó, ele não está assumindo. Ele vai assumir só depois que ele sair da procedure. Quando ele sai da procedure, aí sim, beleza, saiu da procedure aqui, não deu nenhum erro, aí ele vai chamar a procedure que faz a baixa. Então, um dos problemas que tem é esse. A gente não pode chamar subs que tenham um tratamento de transação dentro da própria sub. A sub vai ser chamada ali dentro, ok, beleza, pode ser recursiva, pode, mas ela só vai ter efetivado o commit quando ela sair da procedure. Aí tu pode fazer outros tratamentos com o resultado. Agora eu vou colocar para vocês uma situação onde não é usado sub e isso funciona. Que é a inclusão dos lançamentos contábeis. Antes da exclusão, ela faz a preparação dos lançamentos. Nessa sub aqui, ela recebe uma coleção aqui. Aqui eu acho que nem a coleção, vamos ver, não é o normal. Essa aqui também não é uma coleção. Essa aqui é uma coleção porque todo resultado que der da interação que tiver com a procedure, ele vai estar armazenando nesse inout aqui e devolvendo lá para o chamador original. Para que funciona isso aí? Vamos supor, eu tenho um lançamento que eu disparo a integração e essa integração vai dizer assim, olha, depois que tu fizer esse lançamento, usa tal lançamento automático para fazer outro lançamento. Depois que fizer esse outro lançamento, dentro dela tem outro lançamento que vai dizer que é para fazer outro lançamento. O final que nós vamos obter aqui vai ser todos os lançamentos que teriam que ter sido efetuados e essa rotina que faz a inclusão dos lançamentos vai pegar esse SDT de resultado e fazer aqueles lançamentos. Por que essa procedure aqui funciona? Eu chamo a prepara, ela popula os dados dos SDTs, faz as validações que precisa, carrega os lançamentos, ó, e dentro dela mesmo, ela se chama. Ela não está chamando uma sub dentro da procedure, ela está chamando a própria procedure. Ou seja, quando ela enviar essas informações aqui, dos SDTs da configuração do automático, e enviar também o SDT do lançamento, que vão ser uma coleção de lançamentos, ela está dizendo, olha, me chama de novo, mas me chama passando parâmetros diferentes. Porque quando for executada a procedure novamente, ela vai ter valores diferentes aqui e aqui, e vai me retornar valores diferentes aqui. Então, dessa forma, chamando procedure, a própria procedure se chamando, passando parâmetros diferentes, ela vai automaticamente fazer a recursividade. O que já deu para ver que não funciona, aliás, até funciona, né? Quando a gente faz a chamada de uma sub dentro da própria sub,
mas ela não vai dar o commit até sair da procedure. Até o último, vamos supor que ela se chama 57 vezes. Nessas 57 vezes, ela vai estar com a transação aberta. Ela não vai commitar. No momento que ela sair da sub, tudo que ela chamou de sub, quando ela sair da procedure, tudo que ela chamou de sub, que chamou por dentro dela mesma, fica pendente de commit. Deu para entender?